Vista aérea de uma floresta com o logotipo Sesc TV apresenta. A paixão pela temática ambiental fez brotar em mim um fruto. Maria Zulmira de Souza, Idealizei o jornalista. pioneiro programa Repórter Eco, que impactou e influenciou tantas pessoas e se mantém vivo, pulsante. No início, sem internet e redes sociais, informação nessa área era rara. Impressionante como uma atitude proativa permitiu que a ideia florescesse e pudesse, há mais de 30 anos, continuar informando gerações e ecoando nas casas brasileiras pela TV. Acho que foi assim também com os pioneiros da educação ambiental. Num terreno inexplorado, abriram caminhos e traçaram linhas mestras essenciais para um percurso que já se sabia. Seria tortuoso e longo. Uma história que colocou a educação ambiental no currículo escolar e impulsionou o interesse na pesquisa sobre o tema. Cada vez mais, cursos de graduação e pós-graduação foram surgindo. A temática chegou e ficou. Na mídia, nas empresas, no cotidiano. Já andamos 50 anos. E agora? Qual direção? Como ecoar natureza numa nuvem poluída de excessos e num mundo cada vez mais urbano e artificial? Na tela, trajetórias do ambientalismo no Brasil. Ao fundo, formas retangulares com imagens de tucano, pássaros voando e construções de casas simples. O conceito de educação ambiental, ele já inicia como uma das ferramentas. Andrea Rabinovich, estratégias professora de Unifesp. preservação e conservação da natureza. A educação ambiental, ela tem as suas etapas. Ela não faz sentido se ela não levar a alguma mudança de comportamento. A vida acadêmica sem a vida enquanto Pedro Roberto Jacobi, uma professor militância titular sênior do ali Instituto de envolvida Energia com a e Ambiente sociedade da civil Universidade não de tem São muito Paulo. significado. A educação ambiental, ela é obrigatória, mas Na tela, não como uma artigo disciplina. 225 da Ela consta Constituição em lei, Federal. Que ela tem que perpassar todos os conteúdos de forma transversal nas escolas, nas universidades e tudo mais. A temática ambiental, ela é transversal com a economia, com o setor produtivo, com o produtivo industrial, agrícola, de serviços, com tudo. As últimas mudanças no ensino médio e BNCC, o novo ensino médio, elas têm colocado isso numa forte ameaça. Então, essas quase que desaparecendo a palavra educação ambiental da lógica do currículo. Tem vertentes também, né, da educação ambiental que são mais conservadoras e que são mais radicais. As mais radicais, elas fazem sim um trabalho com a expectativa de mudança de mundo mesmo, na lógica de que um outro mundo é possível e de que tem que se questionar o capitalismo e toda a nossa vida aí. Por isso, muitas vezes, elas são negadas por algumas instituições, etc., que acabam indo muito na lógica de uma educação para a manutenção das coisas, na lógica do desenvolvimento sustentável mesmo, de que a gente vai mudar para não mudar. As campanhas, né, as atuações até das próprias organizações socioambientais focaram na educação. Gabriela Yamaguchi, Ação jornalista e socioambiental, especialista as em ações concretas sustentabilidade. que as pessoas podem fazer, mas sempre de uma maneira muito da margem, né? Muito pequena, a sensação de pertencimento, de que aquilo vai fazer alguma diferença de verdade, não chega pra gente. Porque no nosso dia a dia, eu ainda vou ter que pegar o busão, vou ter que gastar um tempo gigante para chegar até a escola do meu filho. Estou batalhando para ter vaga para minha filha no ensino médio, não consigo. A vida real, essa vida real, e a gente chama de vida real, é dessa vida que a gente precisa se conectar. E é essa vida real que a gente precisa mudar para as pessoas entenderem a importância da gente falar dessa agenda socioambiental. Na tela em fundo vermelho, Recife de dentro para fora, 1997, Kátia Mesel. O rio carrega sua fecundidade pobre, grávido de terra negra. Em silêncio se dá, em capas de terra negra, em botinas ou luvas de terra negra, para o pé ou a mão que mergulha. Como às vezes passa com os cães, parecia o rio estagnar-se. Suas águas fluíam então mais densas e mornas. Fluíam com as ondas densas e mornas de uma cobra. Ele tinha algo então da estagnação de um louco. Algo da estagnação do hospital, da penitenciária, dos asilos, da vida suja e abafada, de roupa suja e abafada,
por onde se veio arrastando. Algo da estagnação dos palácios cariados, comidos de mofo e erva de passarinho. Algo da estagnação das árvores obesas, pingando os 1000 açúcares das salas de jantar pernambucanas, por onde se veio arrastando. Aquele rio. Imagens das margens de um rio poluído, garças brancas levantando voo. Uma sala, como um cão vivo dentro de um bolso, como um cão vivo. Crianças escorregando em um barranco. Debaixo da camisa, da pele. A educação ambiental é sobre isso, né? É sobre como tocar as pessoas, como provocar. Maria Zumira de essa Souza, coisa que jornalista. gera esse envolvimento que pertence a esse lugar, a esse nosso lugar no planeta, né? A gente tem muitas imagens de tragédias, né? Muitas coisas. Na questão das mudanças climáticas, por exemplo, né? Era tão grande, que dificilmente uma pessoa consegue imaginar como é que eu vou ajudar a resolver isso. Então, a gente tem que buscar esse caminho que conecte com as pessoas, que faça com que elas se sintam parte do problema, mas também parte da solução, né? Quando a gente só é parte do problema, a gente não consegue resolver nada. Mas quando abre aquela pequena janela e que você se vê ali, aquilo te toca, aquilo abre o seu horizonte e você age. E você muda o seu jeito de ser e estar no mundo. A educação formal é parte do processo cultural. Danilo Santos de Miranda, E diretor educação regional do informal SESC São Paulo, permanente 1984 a 2023. Durante a educação formal e depois. Sempre. Então a gente está sendo educado o tempo todo. As pessoas, na maioria, consideram educação, sobretudo tecnicamente falando, esse momento da educação formal. E que permanece, deveria pelo menos permanecer como expectativa, digamos assim, perspectiva de informação, mesmo depois da educação formal concluída. Olha, eu acho que a ciência ela é fundamental para a construção e para desenvolvimento. Ana Sanches, pesquisadora e ativista antirracista e socioambiental. De vida, de políticas públicas, de reflexões, né? Então, eu sou uma defensora da ciência, em que pessoas como eu deixam de ser objetos de estudo e começam a ser sujeitos e sujeitas, periféricos, periféricas, né, como disse Tiaraju Pablo, e que começam a contar a história pela sua própria voz. Então, acho que essa é a importância também de uma ciência com o povo, para o povo, né, em que a gente começa também a trazer pautas reais para a academia. À medida em que a gente atua, Marcos Sorrentino, biólogo, pedagogo e membro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Nesse país ou em outros locais, nós temos condições de trazer para a universidade uma provocação mais contextualizada. E isso tem sido a contribuição maior que eu tenho conseguido dar tanto para a academia quanto para os movimentos. A academia ela tem se atualizado bastante com relação às questões ambientais. Nós não tínhamos nenhum tipo de curso diretamente ligado à questão ambiental até a década de 90. A partir da década de 90, você começa a institucionalizar a questão ambiental em governos, secretarias, empresas, instituições e as instituições de educação, de ensino. Então, acho que a ciência ela é fundamental desde que ela seja ética, desde que ela tenha esse comprometimento real com quem está produzindo, para quem está produzindo e para que vai servir esse conhecimento. É um caminho, acho que sem volta, muito interessante, desafiador, de construção conjunta. E, inclusive, em diálogo com os próprios povos tradicionais, povos originários, porque para eles também é uma questão importante. Muitos são contrários à vinda às universidades, na lógica de que se entende que estarão sendo colonizados de novo, de outra forma, já que as nossas universidades têm um formato bastante eurocêntrico e branco. Existem várias problemáticas de aldeias ou de territórios que não querem mais receber pesquisadores, porque chegam os pesquisadores brancos, ricos, algumas vezes, e querem só extrair conhecimento. Então, uma ciência humanizada que dialoga e produz com e para aquela população é, para mim, uma ciência que faz mais sentido.
É um momento rico de trocas e dentro de toda essa discussão de decolonização, contra-colonização, e esse diálogo é imprescindível. E para a questão ambiental, Decolonização e socioambiental, contra-colonização mais ainda. são conceitos ligados ao abandono e enfrentamento das heranças do passado colonial e ao reconhecimento, à construção e à prática de outros saberes. Tem uma importância muito grande esse encontro da ciência com Tasso Azevedo, empreendedor socioambiental. Né? Você pega essas organizações, são as principais organizações ambientalistas hoje no Brasil, elas são organizações que fazem ciência, que dialogam com a ciência o tempo inteiro, né? E que se embasam na ciência para fazer, não no circunstancial, mas em ciência mesmo, né? Então a gente tem que estar trazendo esses temas. Pedro Roberto Jacobi, professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. A dimensão técnica e científica, mas tem que decodificar, tem que falar numa linguagem que as pessoas entendam cada vez mais. E o tema ambiental muitas vezes é visto, bom, desmatamento na Amazônia, mas estamos a 5.000 quilômetros, o que eu tenho a ver com isso? Aí a gente pode dizer, o que temos a ver com isso? Muito. Então não é mais como antigamente, não tem mais garoas, você tem chuvas com forte impacto na vida das nossas cidades, porque as drenagens não dão conta. Cena de um deslizamento de terra com pessoas procurando pertences nos escombros. Quando você promove a corresponsabilização, você estimula também o protagonismo das pessoas. As pessoas têm que se dar conta que são responsáveis pelo descarte inadequado dos resíduos sólidos, do consumo de água, da poluição das águas, das emissões pelos seus automóveis. Todas as campanhas que acontecem são as mais conhecidas, os inúmeros R's, recicle e reuse, né? Então, todas essas campanhas que são as campanhas mais conhecidas acabam ajudando as pessoas a terem assumido as ideias dos impactos e da mudança de comportamento necessário. Mas a gente já aprendeu nesses anos todos falando de consumo consciente, como cuidar da reciclagem em casa, que não é nas costas das pessoas, dos consumidores, que as grandes mudanças estruturais devem ser colocadas. Mas a gente também tem um trabalho oposto, né, de que o consumo se mantenha e que nada mude. Andrea Rabinovich, Então, professora fato, Unifesp. São guerras de narrativas e a importância da educação ambiental nesse sentido é ímpar, né? Não tem, acho que, nada mais importante nesse sentido. As grandes mudanças estruturais, além de entender os 5 R's, dependem dessa mesma pessoa, da gente entender que a maneira como a gente elege os nossos políticos que estão no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais, nas câmaras municipais, a maneira como a gente escolhe o que consome, a maneira como a gente escolhe que educação a gente dá para os nossos filhos, a maneira como a gente se relaciona com a nossa comunidade, ou seja, é o jeito como a gente vive. Tudo isso vai ser importantíssimo como cidadãs e cidadãos para fazer essa mudança acontecer e realmente cobrar de quem tem muita responsabilidade de essa mudança realmente acontecer, empresas, governos, para que de fato ações concretas em escala tanto quanto a produção sejam desenvolvidas. A demanda socioambiental, por ela ter sido elitizada... Ana Sanches, pesquisadora e ativista antirracista e socioambiental. Que se considerava mais intelectual do que outros e outras, ela vai se distanciar, né, da sociedade. Então, o próprio intelectualismo, seja ambiental ou não, ele se distancia do chão do território, né? E o ambientalismo, para mim, que vivencio essa realidade, ainda mais. Porque quando a gente começou a ouvir ou ver na televisão o que era questões ambientais, a gente veio por um olhar preservacionista, em que criminalizava a periferia por poluir, por sujar, por degradar. Então, eu acho que esse debate distancia também. Fora um próprio debate de que, por exemplo, quem participa de uma COP, que é uma Conferência das Nações Unidas para o Clima, não é a periferia. O texto explica a sigla COP ao lado de imagem da plenária das Nações Unidas. Eu sou absolutamente esperançosa com relação a esse novo caminho. Eu acho que ele é o único possível, inclusive, porque, de fato,
lendo, conhecendo, ouvindo pessoas das comunidades, você vê as saídas são mais simples às vezes do que parecem, os caminhos são mais simples. E então, todo o conhecimento acumulado por eles nesse saber, nessas questões, tem que ser compartilhado, principalmente o respeito à natureza, a forma de convívio e outros, né, que estão ali colocados. Não é à toa que os espaços por eles habitados estão melhores conservados que o nosso. Que quanto mais conexão a gente permitir que as pessoas tenham entre si, mais a gente vai conectar. Se as periferias são feitas de pessoas negras e pobres, e essas pessoas começam a entrar nesses espaços que são elitizados, que são difíceis, né, que são racistas, mas elas começam a voltar para o seu território e fazer essa troca de saberes, né, em que se aprende e se ensina. Né? Então, eu costumo dizer que eu aprendi muito mais sobre socioambientalismo fora da academia do que dentro da academia. Mas dentro da academia, eu consegui fazer trocas importantes e interessantes das minhas vivências. Fui me constituindo enquanto uma intelectual, ambientalista também, antirracista também, decolonial também. Então, as nomenclaturas elas vão se agregando a mim a partir das trocas que eu vou fazendo, né? Então, a lógica da qualidade ambiental, do respeito e tudo mais tem que ser aprendido por nós, né? Nós, que eu digo, pessoas urbanas, né? Em 80% do Brasil vivem em cidades e as cidades é nas cidades que estão os maiores problemas socioambientais. Senão a solução fica muito distante e a gente não consegue sonhar. O otimismo, ele é absolutamente necessário na educação ambiental. Para você poder fazer esses movimentos com esses resultados, você precisa ter a atenção das pessoas, uma atenção, né, uma energia dedicada maior. Então, acho que o principal prejuízo que a gente tem hoje é a fragmentação do tempo e a fragmentação da atenção das pessoas. Você, para poder atrair as pessoas para as causas, tem que fazer coisas muito imediatas, né? Coisas que você consiga fazer rapidamente. Ou é para captar um recurso específico, uma coisa, ou é para você fazer plantar umas árvores no final de semana, mas é difícil você manter a atenção. O que resolve realmente a educação ambiental é o compromisso da educação como um todo, e que a gente vê a dificuldade que esse tema seja mais incorporado. Nos currículos ainda estamos lidando com currículos que estão muito defasados em relação aos temas que hoje são fundamentais na contemporaneidade. Agora que está começando a tomar mais força, por exemplo, temas como a justiça climática, a justiça ambiental, a justiça hídrica, o racismo ambiental, que são temas muito recentes. Se a agenda da saúde pública não estiver fortalecendo Gabriela Yamaguchi, jornalista e especialista em sustentabilidade. A educação e fortalecendo a agenda da gestão dos recursos naturais em benefício das pessoas do território, se tudo isso não for, de fato, conectado com essas mesmas campanhas, com essa mesma agenda, a gente vai continuar tratando o meio ambiente, a natureza, como algo à parte, como algo pequeno. As populações originárias têm uma clareza enorme sobre esses temas. Os conquistadores da nossa América nunca a tiveram. Pelo contrário, são predadores desde o momento que pisaram na terra, na América Central. Educar, conhecer é importante. As pessoas sozinhas têm um poder gigante, mas não é só nas suas ações em casa. E trabalho muito com campanhas com as pessoas, né? Trabalho com campanhas em educação para jovens e crianças, mas a gente tem certeza que dentro dessa formação é preciso, é imprescindível a gente entender que no nosso papel cidadão a gente tem que mudar o sistema de poder, o sistema político e o sistema econômico. A gente, como pessoas, tem o poder de influenciar isso também. Mas vamos continuar também fazendo a reciclagem em casa. PS. O conhecimento nos aproxima da natureza, mas só a experiência, o contato, a vivência nos conecta com ela. Sentir o chão que nos sustenta e o céu que nos protege, respirar ar puro, entender por experiência própria que não é ela ou eu, mas sim ela e eu, nós. No próximo episódio da série, vamos tratar dos desafios do mundo corporativo na sua relação com a pauta socioambiental.
Na tela em fundo vermelho, mergulhe a última criança na natureza, resgatando nossas crianças do transtorno do déficit de natureza. Richard Lu, editora Aquariana, 2016. Portal Lunetas, lentes de aumento sobre o universo das infâncias. lunetas.com.br Instituto Alana. Luniverso, um dicionário do pós-desenvolvimento. Ashish Kotari, Ariel Salé, Arturo Escobar, Federico de Maria e Alberto Acosta, organizadores, Editora Elefante, 2021. Princípios e Práticas da Educação Ambiental, Andrea Rabinovich e Zisman Neyman, Editora V&V, 2022. Créditos sobem na tela em fundo vermelho. Produção Recheio. Apoio institucional. Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Cátedra Sustentabilidade e Visões do Futuro. Realização Sesc TV, 2024 sesctv.org.br. Recheio, conteúdo que fica. Ao centro, em letras brancas, os logotipos. Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Cátedra Sustentabilidade, Unifesp Sesc TV.